Enquanto comentávamos a respeito da importância de a família envolver seus educandos para que todos cheguemos a um bom ponto, vale a pena evocar aspectos bastante lamentáveis que às vezes nos perturbam no processo da educação de nossas crianças. Quando admitimos que nossas crianças apenas têm que ter deveres e tiramos seu tempo de ser criança, porque devem ir para a escola, depois da escola para o balé, para a defesa pessoal, seja judô, karatê, taekwondo. Tem que aprender uma língua, tem que aprender um instrumento, e nossa criança fica nesse dia inteiro de uma escola para outra, de um lugar para outro, trabalhando os aspectos intelectuais, que são valiosos, sem dúvidas, mas não tem tempo de conviver com a própria família, com os pais, e não tem tempo de brincar. O resultado disso é que nós passamos a ter filhos brilhantes, muito jovens, são intérpretes, são bem-falantes, são poliglotas, mas são neuróticos, são antissociais. São espíritos que se tornam profundamente lesionados, guardando dentro de si essa criança que não foi trabalhada na adultez dos anos. São os pais que querem tirar o lugar dos filhos na hora do brincar. Compram brinquedos para os filhos para que eles brinquem. Mães que querem disputar com as filhas quem usa o menor biquíni, ou quem consegue conquistar tal rapaz ou tal namorado, o mesmo ocorrendo com pais e seus rapazes. Numa disputa completamente anacrônica, porque agora seria o tempo dos nossos filhos. A partir disso verificamos que é importante sim levarmos nossas crianças para desenvolverem os potenciais que elas têm, mas sem excessos, sem exageros, dando a ela o tempo de amadurecer cada fase, de brincar. E ao levarmos a sério essa questão, o respeito ao tempo da criança. Quantas são as mães que deixam sim suas crianças brincarem? No entanto, na hora de se arrumar para o colégio, elas saem desarmando os brinquedos das crianças. Está na hora do colégio, venha para o colégio. É tão prejudicial como não deixá-la brincar. Se estamos preparando a criatura madura do futuro, seria bom ensinar-lhe desde já a ter respeito com seu próprio tempo, para que aprenda a respeitar o tempo alheio. Meu filho, são 10 horas, às 10h30 você terá que ir para o banho. Vá preparando para terminar o brinquedo e guardá-los. Filho, faltam 15 minutos, hein? Filho, só faltam 5 minutos. E a criança, mãe, mamãe, mas ela está entendendo que está chegando a hora e ela vai e guarda os brinquedos de cara feia, mas está se acostumando a obedecer horários. Nenhum adulto gostaria que no auge do seu futebol, quando o seu time do coração, o coxa, fosse fazer o gol, o menino apertasse o botão da televisão e desligasse. O pai certamente o empalharia. E por que nós vamos fazer isto com a criança?
sair desmontando os seus brinquedos, que está na hora. Por que eu não avisei? Se a criança está numa fase de relembrar, de reaprender, por que eu não disse: meu filho, você ainda tem tantos minutos, você só tem tanto tempo, para irmos criando na criança esse adulto respeitoso e responsável que a gente pretende para o futuro. Não foi à toa que Jesus Cristo nos disse, conforme as notas do Evangelho de Mateus: deixai que venham a mim os pequeninos. Às vezes imaginamos que nessa frase de Jesus Cristo esteja tão somente levá-los à igreja, à aula de evangelização, forçamos para que a interpretação seja essa. Mas naquela época nem havia igrejas e nem havia evangelização espírita. Por que é que Jesus Cristo fazia essa proposta às mães? Porque os caminhos que levam a Jesus são os caminhos do equilíbrio, são os caminhos do bom tom, do bom senso, do alto amor, do hétero amor. E essas coisas nós não ensinamos numa aula, numa retórica. Isso nós ensinamos na convivência, no dia a dia. Então a criança vê que seu pai vai sair para o trabalho às 7 da manhã. Ele se levanta às 6, às 6h30, toma seu banho, toma seu café, passa os olhos no jornal muitas vezes e sai tranquilo de casa. Mas há outros filhos que veem os pais, quando o relógio toca às 6, eles desligam o relógio e dormem até 15 para as 7, quando levantam estão desarvorados, e a mulher em desespero que tem que atendê-lo ao tempo e à hora. E a criança que está se levantando para ir para a escola está vendo o pai naquele alvoroço, por ser uma pessoa indisciplinada. Se a criança às vezes quer dormir mais tarde, pela festa na família, pela conversa em casa, a mãe a adverte: meu filho, amanhã você terá que levantar-se às 6h30, hein? A mãe: deixa eu ficar mais um pouquinho mais. Você sabe que amanhã não pode reclamar. Nós vamos ensinando, sem precisar gritar, xingar, bater, dizer impropérios. Vai arrumando a cabeça da criança. Ela poderá dormir a hora que quiser, mas terá que levantar na hora do compromisso, como qualquer pessoa adulta, madura, é capaz de fazer. Então isso é dirigir nossas crianças a Jesus, é não impedir que elas cheguem a Jesus, porque é Ele o caminho da verdadeira vida familiar. Mas quando nossos filhos então vão chegando à adolescência, os benfeitores nos alegam como sofrem esses adolescentes reencarnados. Mas por que sofre? O adolescente tem uma vida folgada, tem uma vida boa, os pais fazem-lhe as vontades, dão-lhe as coisas, mas ignoram que eles são espíritos reencarnados, numa fase em que lhes eclode o passado. E aí começam os conflitos íntimos, que muitas vezes não aconteciam na fase infantil. As gônadas amadurecem, derramam na corrente sanguínea seus hormônios. As características variadas do menino e da menina dão ensejo às características do rapaz e da moça. A sexualidade fala alto. E cada um desses moços trouxe do além um compromisso ou alguns compromissos para esta encarnação. Eles estão começando a ter esses compromissos, a saltitar em sua mente. Mas a família exige do adolescente determinado roteiro. Eu quero que você seja médico, eu quero que você seja advogado, eu quero que você seja professor, eu quero que você seja isso, eu quero que você herde o meu escritório, eu quero que você... E a gente não para pensar no jovem, eu estou pensando em mim. Quem é que vai herdar esse piano?
Quem é que vai ficar com esse comércio, com essa indústria, com essa fábrica? É outro problema. O dos nossos filhos é dar conta daquilo que vieram fazer aqui. Mas enquanto a família está cobrando nessa linha, a escola sugere outras coisas a esses adolescentes. Passam a mostrar-lhes um outro mundo. O mundo das variedades e das variações. O mundo das transformações, dos desafios. O mundo da economia, do lucro, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que o pai, que a mãe desejam dele. E ele está empolgado com o que a escola lhe propõe. Mas o grupo de amigos lhe influencia de outra maneira. E aí ele se enche de tatus, se pendura de ferros no supercílio, nos lábios, em variadas partes do corpo. Colocam marcas chamadas tribais, caracterizando a característica da tribo, do grupo. É outra exigência que começa a se chocar com as da escola, com as da família. Mas a sociedade tem outro discurso para o jovem, diferente do discurso da sua tribo, diferente do discurso de sua família, diferente do discurso de sua escola. E o jovem está diante de várias propostas comportamentais pelas quais ele poderá definir sua vida, e carrega a par disso seus conflitos, suas dúvidas, seus desafios interiores. Foi pensando nisso que um dia o notável Jean-Jacques Rousseau, depois de várias frustrações domésticas relativamente a seus próprios filhos, desgostoso com a política do seu tempo, decidiu-se por penetrar o território da educação. E foi um grande nessa área. Não se pode dizer se foi por lamentar ter abandonado os seus próprios filhos. O fato é que, ao escrever o Emílio, apresentava à sociedade de então um modus operandi magistral de se lidar com jovens adolescentes, equilibrado. Chamava atenção para que não se deve abordar a criança e o moço em público, fazê-lo passar vexames, vergonhas no meio de outros. Ele próprio dava exemplos no seu contato com jovens. E o Emílio era o nome do jovem tratado em toda a obra que deu título ao livro. Ele mostrando sua visão de como se educariam jovens, e pautado em Jean-Jacques Rousseau, apaixonado pela educação, pela criança e pela juventude. O grande João Henrique Pestalozzi, de quem se falava horrores, porque ele fora criado por sua mãe e por suas tias. Por isso fora um menino mimado. Todas faziam suas vontades, mas deixaram que ele trabalhasse seus próprios valores. E o notável Pestalozzi não se tornou efeminado, nem boa vida, nem bom vivant. Pelo contrário, um dos mais excelentes educadores que a Suíça conheceu e o mundo europeu.
depois de haver criado uma escola profissionalizante para jovens, sem ter tido tanto sucesso, adquiriu o castelo na cidade de Verdun-les-Bains para educar crianças. E foi ali que o nosso Rivaio chegou aos 9 anos de idade, para se tornar mais tarde o notável professor Rivaio, conhecido por Allan Kardec entre nós. Foi no Emílio que Pestalozzi se inspirou para trabalhar o seu ofício, para levantar a criança, alavancar a juventude, e tornou tanta gente feliz. Vejamos, século XIX, a velha geração com a nova geração. Já havia uma preocupação em como se lidar com ela. Pestalozzi, quando tinha que chamar a atenção de um dos jovens, chamava-o ao pátio, aos jardins, abraçava-o e saía com ele conversando tranquilamente, sem estresses, sem aumentar a veia do pescoço, sem franzir o sobrolho. Conversava. Porque a criatura humana apresenta necessidades de recordar muito maiores do que as necessidades de aprender. Conforme afirmou Samuel Johnson, na Inglaterra do século XVII, nesta oportunidade, fiquem para nós essas reflexões. É claro que cada família conhece suas realidades íntimas, porque cada colher que mexe é que sabe a quentura de sua panela. Mas a doutrina espírita aí está, nos chamando a refletir sobre as mudanças indispensáveis na pedagogia e na didática domésticas, no trato com as novas gerações. E enquanto agradecemos a Jesus por este ensejo de refletir em conjunto, agradeço à Federação Espírita do Paraná, nesses 106 anos de abordagem feliz da doutrina espírita, pela confiança depositada em nós nesse período, agradecendo a todos aqueles que, nomeados aqui ou não, nos atenderam, nos acolheram neste período que se finda, para ter um recomeço em nosso dia a dia, por toda a atenção, por toda a fraternidade, por todo o carinho dos senhores, que fraternalmente nos envolveram nestes dias. O meu muito obrigado, com votos de que todos saiamos daqui replenos de disposições novas, de disposição para crescer e de servir, antes de desejarmos nos servir da vida, servi-la será mais importante. E nesse sentimento de irmão e de amigo, profundamente grato, peço ao nosso Pai Celeste, na singeleza do meu verbo, para que a todos nos abençoe, aos nossos filhos, aqueles familiares que não puderam estar aqui conosco, nos despeça em paz e nos conduza de retorno aos nossos lares. Muito obrigado.